Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 8º, Lei do Progresso. Vamos iniciar o item Marcha do Progresso. As questões serão 779, 780, 780A e 780B. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder comentar, curtir, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook acabam sugerindo, recomendando esse vídeo para outras pessoas. Ajuda a divulgar a doutrina espírita, não tem fins lucrativos, tá bom? Nenhum. Vamos lá. Marcha do Progresso, 779. O homem tira de si mesmo a energia para progredir, ou o progresso é apenas um produto de um ensinamento? A gente está evoluindo, o progresso está acontecendo na humanidade porque nós estamos auferindo esse progresso, ou é algo que se ensina de uma geração para outra? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É nisso que os mais avançados contribuem para o progresso dos outros pelo contato social. Daí a necessidade da lei da sociedade que nós estudamos recentemente. Em contato com outras pessoas surgem necessidades, em contato com outras pessoas surgem urgências que precisam ser resolvidas, e aí nós vamos tirando de nós mesmos essa capacidade de buscar o progresso, de marchar adiante. Todas as épocas da humanidade sempre existiram pessoas, espíritos evoluídos, que encarnavam junto com os atrasados para ser ali aquela experiência diferente, aquele conhecimento diferente, aquela inteligência diferente para ajudar aquele povo a progredir. Em todas as épocas da humanidade, sempre teve aquelas pessoas que encarnaram com missões, algumas delas religiosas, algumas delas bélicas, de guerra, algumas delas necessárias para a evolução. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que foi responsável por grandes feitos na França, era a reencarnação de Júlio César, o primeiro Júlio César da história romana. Quando fizeram a reunião, inclusive que Kardec participou, né, quando no plano espiritual, antes do Kardec encarnar, ele estava participando dessa reunião também, e foi sugerido até que o próprio Kardec viesse como Napoleão. Ele falou: eu não consigo, eu não tenho essas características bélicas mais, já passei por essa fase, eu não tenho essa característica, minha área é mais intelectual. E aí alguém da reunião sugeriu: e se fosse Júlio César? Que está desencarnado, tem essa capacidade, se precisar se relacionar com soldados na taberna ele vai, se precisar executar alguém ele executa, o fato é que ele faz o que tem que ser feito. Aí alguém teria dito assim: não, mas ele também tem essa coisa de querer conquistar o mundo. E aí ficou acertado nessa reunião que eles dariam o apoio ao Júlio César até para ele fazer tudo o que ele tinha que fazer, até que acontecesse essa virada na vida dele. Se ocorresse de querer dominar o mundo, eles se afastariam e ele não faria, ele não conquistaria o mundo. Aí chamaram-no, ele aceitou essa incumbência, né? E foi o grande Napoleão Bonaparte, que tem os seus feitos, reproduzem-se no mundo ocidental até hoje muito positivamente. E os negativos ele vai responder por isso. Outro fato curioso também é da história do Brasil. Dom Pedro II, por exemplo. Dom Pedro II, que assumiu o trono com 12 anos, que aos 5 anos o pai abdicou do trono em favor dele, é a reencarnação do Longinos. Longinos é aquele soldado romano que enfiou a lança em Jesus para ver se ele já estava morto, e teria acontecido de sair o sangue, saiu até a água do corpo de Jesus e tal. Esse Longinos, que é muito próximo a Jesus, foi chamado pelo próprio Jesus para ser o imperador do Brasil. Tá? Essa explicação, inclusive, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
de Humberto de Campos por Chico Xavier. E ele, com as características dele, ele fez coisas maravilhosas para o Brasil. Mas tinha defeitos também, como todos nós, né? Só Jesus não tinha defeitos. E apesar dos defeitos virem em uma lista, as qualidades estavam em outra lista, e ele foi fazendo tudo o que tinha que fazer de bom, ajudando no progresso do Brasil, e ajudou uma barbaridade. Então, em todas as épocas da humanidade, sempre espíritos mais elevados em inteligência, que puxa a moral. Primeiro, via de regra, a gente desenvolve a parte inteligente, e aí, com maior conhecimento, a gente traz o desenvolvimento moral, e isso vai acontecendo e a gente vai evoluindo. 780. O progresso moral sempre segue o progresso intelectual, que era aquilo que a gente falava, né? É sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então a gente sempre brinca que nós, seres humanos, temos que desenvolver as duas asas para alçar os voos da evolução. A asa do conhecimento e a asa da moral. Nenhum pássaro consegue voar com uma asa só. Então a gente não evolui se não tiver as duas asas em sintonia. Nós desenvolvemos, via de regra, a asa intelectual, e aí, com mais conhecimento, a gente então começa paulatinamente a desenvolver a asa moral. Não é? Então há necessidade de aprendermos, entendermos, e pelo raciocínio, pelo conhecimento, é que nós vamos buscando a elevação moral. É por isso que aquela frase extraordinária de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante e devemos sempre nos lembrar. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Até porque fé, para Kardec, sempre foi conhecimento. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, via de regra, a gente desenvolve mesmo a inteligência, aprende, dá as cabeçadas, isso é verdade, mas aí aprende, e com o conhecimento ele naturalmente começa então a levar à evolução moral. Mas não é imediatamente não. 780. Com o progresso intelectual, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Resposta. Favorecendo a compreensão do bem e do mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Conhecereis a verdade vos libertará. Àquele que mais foi dado, mais será cobrado. Percebe que sempre as frases de Jesus fazem sentido quando a gente estuda o Espiritismo? Porque a volta de Jesus é o Espiritismo, né? O Consolador prometido pelo Cristo, que é Ele próprio sob o nome de Espírito de Verdade e os seus prepostos. Então, nós estamos falando daquilo que Jesus explicou efetivamente funcionando. Né? 780b. Como pode então ocorrer que os povos mais esclarecidos muitas vezes sejam os mais pervertidos? Resposta. O progresso completo é a meta, mas os povos, bem como os indivíduos, só chegam a esse progresso, passo a passo. Até que o senso moral esteja desenvolvido, podem inclusive servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram a longo prazo. A inteligência e a moral são duas forças que só se equilibram a longo prazo. E aí quando a gente equipara as duas, a gente consegue então alçar os voos da evolução. Se você for perceber, por exemplo, grandes missionários não têm aparentemente grandes esculturas. Já notou isso ou não? Aparentemente nem desenvolvem uma grande inteligência. Se nós pegarmos, por exemplo, Chico Xavier, até onde ele estudou, até quanto ele estudou, mas a evolução gigantesca desse ser, aí é que está o detalhe. A encarnação como Chico Xavier vem coroar o crescimento moral dele para equiparar o conhecimento intelectual que ele adquiriu em outras encarnações. Percebe? Então ele desenvolveu a inteligência um tanto tão grande
que nessa encarnação ele não precisava utilizar toda a inteligência que ele tinha. Ele só queria completar, né, a asa do conhecimento extremamente montada, e da moral faltava só um bocadinho, só um pouquinho. Aí, nessa encarnação fez isso. Pode ver, é sempre assim. Né? Dá até a impressão não, são pessoas simples, dá até a impressão, aí sim a palavra correta, a expressão correta, dá até a impressão que não tem conhecimento, mas tem um conhecimento da vida, um conhecimento da alma humana, um conhecimento daquilo tudo que acontece em volta, mas principalmente da alma humana, que é o mais importante. Então já desenvolveram a parte da inteligência e agora estão desenvolvendo a parte da moral, ou chegando, né, ao limiar da sua evolução moral. E os povos, como os indivíduos, podem usar a inteligência para o mal. Quantas pessoas têm a inteligência gigantesca e aí tramam sequestros, crimes, maneiras de corrupção que ninguém vai pegar, criam esquemas de petrolão, de mensalão, de golpe de Estado, enfim, né? Tudo em torno do dinheiro, aquela coisa. Usam a inteligência, né, para levar vantagem em cima dos outros e prejudicar um monte de gente em seu benefício próprio. Isso gera o quê? Um remorso tão grande, um arrependimento tão grande, que em vidas posteriores, essas pessoas, via de regra, eu disse via de regra, não sempre, via de regra, acabam escolhendo bloqueios mentais, bloqueios cerebrais, né, com as doenças que nós conhecemos aí, ou com síndromes que nós conhecemos por aí, que atrasam o funcionamento do cérebro, que inibem o funcionamento do cérebro, por medo que essas pessoas têm de, em nova encarnação, cometer os mesmos equívocos. Então é complicado. Você usa o cérebro para o mal, fatalmente você lesa, machuca, mancha o perispírito nessa região, e na próxima encarnação você pode ter exatamente um problema de reconstrução ou de construção do cérebro desde a infância, desde o momento da fecundação, etc, etc. Então, na realidade, a marcha do progresso ela é contínua. Nós tiramos de nós mesmos, com os exemplos que nós vamos tendo dentro da própria comunidade, ouvindos de espíritos mais evoluídos que encarnam conosco nos mesmos corpos que a gente, nas mesmas situações que a gente, mas com uma inteligência diferenciada, trazendo, aspas, descobertas, para que tudo evolua, para que o mundo evolua, para que a sociedade evolua, para que o bairro evolua, para que a família evolua, né, dependendo da missão de cada um de nós. E isso vai acontecendo paulatinamente, desenvolvendo primeiro a asa da inteligência, para depois desenvolver a asa do amor e podermos alçar voos rumo à evolução. É isso, amanhã tem mais. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.